já se provou. Pra mim, irmão, ninguém vai parar o Botafogo, tá? Ninguém vai parar o Botafogo nesse campeonato. 4-1 contra o Curitiba em casa. 2 do Sauer, 2 do Tiquinho. Que atuação do Botafogo. Dominante na partida. Sofre um golzinho ali, mas, cara, a torcida do Botafogo, finalmente, né? A galera do Botafogo foi comparecer ao Newton Santos. Ingressos esgotados. Recorde de público. Recorde de público na temporada. 43 mil torcedores presentes. Jogaço. Domingão, 4 horas da tarde. Eu queria saber de você, Vini, o que você achou desse jogo? Jogaço aí, Botafogo líder, mais líder do que nunca. Cara, então, eu acho que essa partida, de verdade, é pra sacramentar o favoritismo do Botafogo no campeonato, tá ligado? Ah, mas o Botafogo já era favorito, eu acredito sim. Só que, pelas essas transições de técnicos, a gente pode trazer que havia sim uma desconfiança. Desconfiança porque o Bruno Lage estreou há 3 jogos atrás, e nas 2 partidas antes dessa vitória que sacramentou o Botafogo como, sim, o principal favorito, como eu venho falando anteriormente, é porque o Bruno Lage vinha de 2 empates. E aí, 2 empates contra equipes que não são equipes, esplendorosas. Assim como o Curitiba também não é. Só que a torcida até achou estranho quando saiu a escalação, e você vê o Gustavo Sauer, que era um cara que nem relacionado em alguns jogos vinha sendo relacionado, e aí a torcida ficou meio receosa. Cara, Sauer, ninguém entendeu nada como titular. Mas aí, cara, entra o dedo mágico do técnico, que o LF com certeza sentiu o dedo do Bruno Lage. Porque... Sentiu o dedo do Bruno Lage. Olha os caras, porque o Bruno Sauer jogou muito, cara. Gustavo. Desculpa, falei Bruno Lage, falei do Sauer. Gustavo Sauer jogou muito, muito mesmo. Pra mim foi o destaque do Botafogo ao lado de Tiquinho Soares. Não, eu, como diretor de arte do programa, decidi deixar como destaque os 2 jogadores. Perfeito. Primeira vez na história que acontece isso. Perfeito. Porque, tipo assim, se a gente for pegar a nota dos 2 é parecida. Já que o Sauer teve 8,9 e o Tiquinho 8,6. Cara, e é aquela parada. Com o Sauer dentro de campo, a gente teve um Botafogo que jogou muito bonito. Porque a gente estava até vendo os melhores momentos antes de começar. E a gente, tipo assim, a gente vê que o Botafogo é muito resultadista. É esse termo que eu posso usar? Acho que sim. Que o Botafogo não preza muito pelo futebol bem jogado, assim como é o estilo do Diniz no Fluminense, por exemplo. Sim. Mas é um time que preza pelo resultado. O Botafogo tem que vencer independente de como seja. E o Botafogo convenceu e jogou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Com o Vitor Sá jogando muito pela ponta esquerda, e as principais jogadas do Botafogo saíram por aquele lado com o Vitor Sá. O Vitor Sá amassou o jogo, destruiu muito ali o lado direito do Botafogo, do Curitiba. E o Botafogo jogou muito. O Gustavo Sauer apareceu com 2 gols, o Tiquinho também, 2 gols. E o primeiro gol do Tiquinho apareceu no momento mais tenso da partida, podemos dizer assim, porque o Botafogo faz o primeiro e aí acaba tomando um empate. Depois tem o gol que foi anulado do Curitiba, e ele aparece num momento crucial, porque é um momento que o Botafogo consegue, de novo, estar à frente do placar e depois abre a casinha. 4-1 Botafogo, tá ligado? Joga muito o Tiquinho Soares, cara, é bizarro, não canso de falar como ele se posiciona bem, como ele acha bem os companheiros, finaliza de direita, finaliza de esquerda, cabeceia gol. Cara, é um centroavante completo, e é um centroavante que, tipo, de verdade, Botafogo se sagrando-se ao final do ano campeão brasileiro, entra para o hall de ídolos do Botafogo pelo momento que o Botafogo tá vivendo na temporada, tá ligado? Porque é um time que veio após o Campeonato Carioca, teve muitas dúvidas por ser o 6º, não conseguiu nem se classificar para a fase final do Carioca. Ano passado, né, como a gente estava vendo antes do cortezinho do Casemiro. Ano passado, os torcedores do Botafogo estavam invadindo o centro de treinamento para cobrar o Vitor Sá. E o Vitor Sá, na época, que eu lembro dessa notícia, pensou até em sair do Botafogo. Mas você vê como teve uma virada de chave dentro do elenco. Primeiro falando que foi o técnico, né? Que era o Luiz Castro e tal. Mas aí o Luiz Castro sai e entra o Caçapa. Vem mais uma insegurança, vem mais dúvidas. E aí o Caçapa joga muito bem com o time, 4 vitórias seguidas. E aí o Caçapa sai e entra o Bruno Lage. Vem mais dúvidas, vem mais inseguranças, vem mais burburinhos. E mais uma vez o Botafogo se mostra favorito maduro em um time a ser batido dentro do Newton Santos. Porque é aquilo, né? Já dizia, o bom
pensador contemporâneo, MC Cajá. Caiu no tapetinho, já era. Então toma essa aí, esse falsete, cachorro. Segura o Botafogo que tá embalado. Cara, mas é isso, não Fala tem comigo. jeito. Não tem jeito. É muito difícil vencer o Botafogo dentro do Newton Santos. Ainda mais com os jogadores fazendo a partida que eles fizeram contra o Coxa, né? A escalação, o Vini falou muito bem. Em um primeiro momento, pode até ter sido um pouco estranha com a presença do Sauer entre os titulares, né? Geralmente ele não entra, o Vini falou, geralmente não é nem relacionado. Mas desde o início da partida, o Sauer se movimentou muito bem, cara. Ele começou ali escalado na ponta direita, mas ele saía muito da ponta direita e caía por dentro, explorando muito aquele espaço criado pelo Eduardo, que funcionou muito mais como segundo atacante do que como camisa 10 convencional, né? Ficou muito encostado no Tiquinho lá na frente. E aí o Botafogo, ao invés de ter o Sauer na ponta direita, e tava caindo pelo meio, contou muito com a profundidade do Di Plácido, que todo momento subia para dar opção pro time. E o que aconteceu foi que o Botafogo começou de uma forma muito intensa, muito rápida e tentando sufocar o Curitiba a todo momento. O que acabou funcionando, né? Já que o gol saiu muito cedo. Mas esse avanço todo e essa força de vontade do Botafogo acabou deixando muito espaço pro Coxa apostar no contra-ataque e nessas transições mais diretas, o que também resultou no empate logo cedo, que foi um golaço, né? Diga-se de passagem. Golaço Absurdo gol do Coxa. E daí pra frente, muito em cima disso do que o Vini falou, o Botafogo teve que mostrar mais uma vez o que já tem mostrado durante todo esse Campeonato Brasileiro, que é a sua força, né? Seja dentro ou fora de campo. O Botafogo teve muita força física e mental para controlar o jogo e chegar até os gols da vitória, principalmente depois daquele gol que foi anulado. Então, cara, eu acho que o cenário poderia mudar totalmente e o Botafogo poderia simplesmente deixar de existir em campo, tá? Se o Coxa realmente conseguisse virar a partida, ou até mesmo no momento de empate, porque você dentro de casa, com a sua torcida, sofrendo um empate de um time consideravelmente inferior, óbvio que você pode se abalar e, enfim, acabar perdendo ali as estribeiras. Mas o Botafogo, ao invés de sentir a pressão, usou isso como gás para ir cada vez mais longe e tentar a vitória. E aí depois do 2-1, o time controlou muito mais a partida e garantiu a vitória de forma muito tranquila, ainda mais no segundo tempo. Eu acho que essa partida mostra de uma vez por todas que o Botafogo é um time que consegue superar literalmente qualquer adversidade. Seja troca de treinador, campo ruim, adversário em cima, placar desfavorável. Eu acho que o recado que o Botafogo de 2023 passa é que nada é maior que o clube nesse ano. Independente do que seja, adversários difíceis, situações complicadas, nada é maior do que o Botafogo em 2023 no Campeonato Brasileiro. E o time vem provando isso rodada após rodada. Eu não lembro qual foi o episódio especificamente que a gente teve essa discussão aqui. Se o Botafogo ganhar esse Campeonato Brasileiro, ele já entra no hall dos maiores times da história do Campeonato Brasileiro? Porque a gente vê rodada após rodada o Botafogo quebrando recordes, a gente vê um Tiquinho Soares muito decisivo pro Botafogo, a gente vê um Eduardo extremamente importante pro funcionamento do time, a gente vê os pontas e os laterais fazendo partidas brilhantes, o meio campo sendo de muito apoio, e a gente não pode deixar de citar o setor defensivo com os zagueiros. Vitor Cuesta, inclusive, que a gente colocou como uma contratação que deu muito certo ao Botafogo, e o Lucas Perry, que possivelmente é o goleiro e talvez o jogador mais decisivo desse Campeonato Brasileiro de 2023, faz tudo que o Botafogo precisa e ainda mais. Então, cara, eu acho que é uma boa discussão, tá? Será que se o Botafogo vencer esse título de 2023, entra no patamar de maiores times da história dos pontos corridos? LF, o que você acha? Cara, pela campanha, sem dúvidas. Se continuar nessa, pode até bater recorde. Eu acho que... Cara, aquele recorde do Flamengo de 2019 é foda, mas... Os 90 se continuar nessas... Pô, Em pode relação a checar, irmão. pontos? Se continuar assim... Em relação a pontos? É. Então, cara, o Botafogo já tá fazendo história, porque dos 9 jogos que ele teve em casa, são 9 vitórias. Ou seja, o Botafogo não só não perdeu dentro de casa, mas também não empatou dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O recorde, se eu não me engano, é do Internacional. Depois eu posso pesquisar isso bem, mas eu acho que é do Internacional, quando foi campeão. E foram... Acho que foram 13 ou 14 jogos do Inter. Entendeu? Então, tipo, é algo que a gente não pode colocar como algo impossível, né? Já que a força do Botafogo... A força do Botafogo dentro de casa é gigante, e se a gente for pegar aqui os próximos jogos do Botafogo em casa,
O Botafogo joga em casa contra o próprio Internacional, joga em casa contra o Bahia, joga em casa contra o Flamengo e joga em casa contra o Goiás. Ou seja, são jogos que, desses 4 que eu citei, um só é o mais difícil, né? Que a gente pode dizer como complicado, que é o caso do jogo, que é um clássico, é o vice-colocado Flamengo. Mas os outros jogos, se a gente for colocar... Arthur, vamos apostar hoje no jogo do Botafogo. E aí, Botafogo ou Bahia? Quem tu acha que ganha dentro do Newton Santos? Tu vai falar, cala no tapetinho já era, pô. Entendeu? Então, é basicamente isso. Como você disse, cara, eu tinha falado antes das adversidades. O time teve muitas adversidades nesse ano e teve muito culhão para manter a boa forma física, para manter a confiança e para dar a volta por cima em todas essas adversidades, mostrando, como você bem disse, cara, que maior de tudo é o Botafogo. Não é o Luiz Castro, não é o Tiquinho Soares, não é o Vitor Sá, entendeu? O maior de tudo é o Botafogo, e a gente vê nesses casos quando... tinha muita dúvida a respeito do Luiz Castro, porque quando o Luiz Castro saiu, disseram que não ia dar em nada, e tinha muita dúvida em cima do Gustavo Sauer, porque Gustavo Sauer custou 10,5 milhões ao Botafogo, fez um péssimo campeonato carioca e não vinha fazendo um bom campeonato brasileiro. E aí quem decide o jogo contra o Curitiba em casa? Bruno Lage trazendo o Sauer como titular e o Sauer metendo 2 golaços, ajudando muito o Botafogo. E é aquela parada que você disse, Arthur, ele caiu muito pelo meio, como você bem disse, trazendo muita bola pelo meio, porque ele não tem as características do Júnior Santos, como por exemplo, que é aquele motorzinho que vai e volta a todo momento. Ele é um camisa 10 realmente, ele tá vestindo a 10, ele é realmente camisa 10, um cara mais classudo, que acha bons passes, finaliza bem de fora da área, e ele caiu muito bem. O Botafogo sofreu com os contra-ataques no começo de jogo, mas a partir do momento que o Tiquinho faz a virada, acontece com o Curitiba a mesma coisa que vem acontecendo com o Vasco. Desanima, cai ali o seu ânimo, e aí quando cai o ânimo, esquece. O Botafogo passou por cima, cara. Não tem jeito. Então é isso, fechamos Botafogo? LF, cadê o LF? O LF tá quietinho. Fechamos de Botafogo, que agora tem um jogo pela Sul-Americana, né, galera? Durante essa semana, o Botafogo vai ter a agenda cheia, vai encarar o Guarani do Paraguai na quarta-feira, às 19 horas, no Newton Santos, o primeiro jogo, pelas oitavas de final, o jogo de ida da Sul-Americana. E, cara, eu acho que a tendência é o Botafogo passar o trator nesse jogo, tá? Eu também acho. Eu vou de 3-0 Botafogo. E tu, Arthur? Tô pensando. Cara, 3-0 do Botafogo, eu tô com ele. Eu ia falar, caraca, ele tá bem nos palpites, cara. 3-0 Botafogo. Comigo. Tô bem nos palpites, bem no Cartola. Cara, eu vou te falar, se não fosse o Vini Sampaio... Só você joga Cartola 2023. Se não fosse o Vini Sampaio... Se não fosse o Vini Sampaio, eu teria feito 130 pontos. Porque eu tava na dúvida entre Vitor Roque e Roger Guedes. Aí eu mudei, falei, pô, vou de Roger Guedes. Aí ele, acho que é porque o Roger Guedes ia enfrentar o Vasco, ele não queria que eu colocasse, ele falou, cara, é melhor você continuar com o Tigrinho, bota o Vitor Roque. Aí eu fui lá e deixei o Vitor Roque. Pô, mitou, filho, Roger Guedes. Fez 16 pontos. E eu fiz 98. Se eu deixo aí no Roger Guedes, e o Arrascaeta, que eu dei uma de maluco, falei, cara, eu vou apostar no Eduardo. Eduardo negativou, o Arrascaeta mitou, era 130 pontos, filho. É verdade. Mas você tem que ter personalidade, pô. A culpa é minha. É sacanagem, pô. Tem personalidade. 98, tô bem, cara, pô. Mas sem sacanagem, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que ainda joga Cartola, moleque. Sem sacanagem. Cara, jogo valendo, jogo sério, filho. Jogo sério. Só tem doente. Jogo sério, filho. Cash money. Os caras, jogo sério, jogo valendo dinheiro. Os caras tudo vê o Luanzinho Cartola 2023. Gente, os caras falando de tal, todo mundo copia os times e fica lá. Não copia ninguém não, não sei o que lá. Só eu assumo, ainda falo. Pô, vejo dica. Os caras lá ficam brigando. Eu não vejo time de ninguém no YouTube. O time igualzinho dos caras. Sacanagem. Cara, eu lembro que acho que foi ano passado isso. O LF me chamou pra entrar numa liga. Eu entrei,
É o LF dando a vida, mano. Vou escalar quem? Não sei que eu vou escalar, tudo mais. Pô, eu esqueci de escalar depois da terceira esquecendo rodada. de escalar. Nunca mais escalei, mano. Eu tava com o eu- Hulk até a 38ª rodada. Ah, eu sempre joguei, mano. Desde 2012 eu jogo irmão. Cartola. Olha só, fala pra mim. Eu já me aposentei do Cartola porque eu fiz história no Cartola, irmão. Eu jogo Cartola há muito tempo. Jogo Cartola desde quando? 2012? Já jogava Por aí, Cartola mano. já, pô. Em 2011. Em 2011, o Cartola era só pra maior de idade. Cartola era só pra lembro maior disso. de idade. Você lembra disso? Era só pra maior de idade. Eu fiz uma conta pelo e-mail do meu pai e eu escalei o Neymar naquele 4-0 Santos em cima do Atlético Paranaense, no qual o Porra, Neymar mitou. fez 37 pontos. Pô, tá maluco? Aqui é história, irmão. Aqui é história de Pô, Cartola. Cara, eu coloquei o até Arrascaeta de capitão naquele jogo que ele bateu o recorde de pontuação da história do Cartola, irmão. Isso que eu ia falar, até Bizarro esse jogo esse do dia. Arrasca do Neymar era o recorde, né? É, do Arrasca Neymar no passou.